Aí. Então tá, gente, a gente vai falar sobre os modelos atômicos modernos, certo? Qual era o problema que vocês tinham? O Bohr e o Sommerfeld falavam em órbitas, certo? Só que tinha um experimento da física que dizia que uma partícula eletricamente carregada, ao se deslocar num campo eletromagnético, tinha que emitir radiação, perder energia e cair no centro de atração. Pô, isso aí é uma descrição do elétron caindo no núcleo. Só que na prática não caía. Quem resolveu isso aí foi um francês, chamado Louis de Broglie. Se vocês pegarem uma aula que algum americano ou inglês está dando, é fantástico. Eles falam algo tipo De Broglie, parece o Brad Pitt lá nos Bastardos Inglórios. Então, olha só. O que esse cara fez? É um experimento interessante. Ele gerava elétrons, tá? E aí ele tinha uma fenda, um buraco que girava numa máquina. E os elétrons passavam para aquele buraco e deixavam uma marca do outro lado. Tá. Por que ele fez isso? Vamos supor que eu pego aqui a minha janela, abro, pego uma metralhadora, vou lá para o outro lado do quarto e começo a atirar. Na parede do meu vizinho vai ficar uma marcação. Essa marcação é uma marcação de partícula, porque as balas da arma são partículas, são pedaços de matéria. Então elas vão bater, vão ricochetear, bater no canto da janela e mudar a trajetória, e vão fazer uma projeção naquela parede. Bom, à noite eu guardo a metralhadora, pego um holofote, pá, e ligo. A luz vai se propagar pela janela em linha reta, e a marcação da luz, tá, vai seguir um padrão lá na parede. Eu estou dando esse exemplo metafórico para vocês entenderem a lógica dele. Quando ele fez isso com os elétrons, a marcação que aparecia no registro atrás era uma marcação que era matéria e onda ao mesmo tempo. Sugeria que o elétron fosse partícula e onda, matéria e radiação ao mesmo tempo. Só que ele não se deu por vencido, ele achou que isso é meio difícil de acontecer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou atirar um elétron de cada vez. Como é que ele fez isso? Ele regulou o aparelho para atirar menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, que é a carga do elétron. Então, pela carga, ele controlava um elétron de cada vez. Um elétron passando deixava uma marcação que era, ao mesmo tempo, matéria e radiação. Ou seja, partícula e onda. Então, ele descobre que o elétron é partícula e onda. O elétron é as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, ele não precisa necessariamente seguir aquela lei da física e não tem que necessariamente cair no núcleo. Bom, ele salvou o modelo. Só que ele criou um problema para o modelo. Se o elétron não é partícula exclusivamente, ele não tem por que cair no núcleo, né? Então a teoria começa a se adaptar à prática, onde isso já foi verificado, que não caía coisa nenhuma, tá? Só que uma frequência de onda, uma frequência de luz, interfere na outra frequência de luz. E aí nós vamos ter um problema. Quem descobre isso é Werner Heisenberg. Heisenberg, mesmo nome de Walter White na série Breaking Bad. Por que o personagem Walter White, aquele professor lá que começa a fabricar droga sintética, usa o nome Heisenberg? Porque ele não tinha certeza de nada sobre a vida dele. Esse cara aqui é o cara da teoria da incerteza. Tá, o que é isso? Ele verificou o seguinte, se o elétron se comporta como onda, ele sofre interferência de outra onda. Como nós fazemos muitos estudos com luz, e luz é onda, e o elétron também tem uma parte que é onda, né? Um interfere no outro. Moral da história, a luz dos estudos atrapalha os estudos. Então a gente não tem certeza de algumas coisas sobre o elétron. O que diz a lei ou teoria da incerteza? É impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade de um elétron. Pô, ou tu determina a posição, e aí tu não sabe a velocidade, ou tu determina a velocidade e aí tu não sabe a posição. Como é que eu vou dizer que a trajetória é uma órbita elíptica ou circular? Não tem como. Isso aí derruba a noção de órbita elíptica e circular. Tá bem? Continua valendo valor de energia, continua valendo camada, continua valendo subnível, tudo vale. Só não dá mais para dizer que a órbita é circular ou é elíptica. A gente não tem certeza disso. Quando a gente não tem certeza na ciência, a gente usa estatística. Aí aparece um outro cara, Irving
Schrödinger. Que cria uma noção chamada orbital. Esse cara aplica estatística, probabilidade no átomo, tá? E cria uma noção chamada orbital. O que é um orbital? É óbvio que isso é derivado de órbita, né? O orbital é uma região ao redor do núcleo que tem a maior chance de conter elétrons, tá? Estatística mesmo. E aí ele descobre algumas coisas interessantes. Por exemplo, se a gente fizer um gráfico aqui 3D, matemática vocês já viram, né? O eixo do x, o eixo do y, horizontal e vertical, e tem o z, que é o transversal, tá? Essa parte está para trás, para dentro do quadro, essa parte está para fora do quadro, projetada, para dar uma noção tridimensional. Imagina assim, ó, o cara começa a calcular qual é a chance de um lugar ter um elétron, tá? Qual é a chance de ter um elétron? Ele descobre que um orbital, ficou feia a letra aqui, o quadro se moveu, do tipo S é esférico. O que significa? Que se o núcleo está aqui no centro, a região que tem mais chance de ter um elétron é uma esfera. Essa esfera não é um objeto, ela não existe. Ela é uma mancha no gráfico, tá? Onde tem mais chance de ter elétron. Sabe quando a gente pega o mapa da previsão do tempo e tem uma mancha onde tem mais chance de chover? É a mesma lógica, é probabilidade, tá? Então, se você pegar no subnível S, o orbitalzinho dele vai ter um formato esférico. Agora, se vocês pegarem um orbital do tipo P, ele é bilobulado, tá? Vocês sabem o que é bilobulado? Talvez não, mas assim, ó, bilobulado tem dois lóbulos, e lóbulo é um formato parecido com um balão de aniversário, tá? Então o que vai acontecer? Se tem um formato de balão de aniversário, é aquele formato de gota, né? E se ele é bilobulado, ele vai ter o formato de duas gotas. E aqui eu tenho uma grande preocupação com vocês. Vocês não parem com a história do coiso. Porque olha só, se vocês olharem para cá, vocês vão dizer que tem dois coiso. Mas coiso não é o que a gente está estudando. O coiso é uma palavra maluca, é um substantivo que vira verbo quando a pessoa não sabe o que está dizendo, tá? Então o nome disso é orbital. Aqui tem um orbital, um só, mesmo que tenha um desenho duplicado. Eu não vou desenhar os orbitais do tipo D e F porque é uma loucura, tá? Vocês podem procurar na internet. O D tem um que é bilobulado e os lóbulos ficam descolados e tem um anel flutuante no meio. Os F são triplos assim, né? Pegando os eixos ou entre um eixo e outro. E vocês não precisam estudar. O importante para vocês é o S e o P. Tá? Mas deem uma olhada na internet, vocês vão achar os desenhos depois. São bem bonitos, tá? Bom, olha a confusão que vai ficando o modelo. A partir daí, outros cientistas vão trabalhar com esse negócio. Tá? Um muito importante é o Wolfgang Pauli. Esse cara cria uma teoria chamada teoria ou princípio da exclusão. Por favor, não vão pensar que isso aí é politicamente incorreto. Significa o seguinte, tá? Imagina que tem dois elétrons no mesmo orbital, tá? Nós temos um problema, porque os elétrons possuem a mesma carga negativa. Então olha só, se eu colocar um elétron aqui, certo? E colocar outro elétron aqui, pressupondo que esse espaço do quadro seja um orbital, eles vão ter um problema muito grave, tá? Que é o seguinte: um vai repelir o outro, tá certo? Vocês têm aqui uma
repulsão eletrostática, certo? Mas tem um negócio muito legal que pode acontecer, que é da física com eles, e esse é o trabalho de Pauli. Esse não, eu estou resumindo horrores, o trabalho do cara é um monstro. Se esse elétron aqui começa a girar nesse sentido, tá? Por exemplo, ele vai criar um campo magnético norte-sul. E se o outro elétron aqui girar no sentido contrário, ele cria um campo magnético sul-norte. Aí olha só que bacana. Eles se repelem pelo princípio de Dufay, porque tem a mesma carga. Mas os campos magnéticos são invertidos. Então eles acabam se atraindo. Olha que legal. Vocês vão ter aqui uma repulsão eletrostática. A parte elétrica faz repelir. Porém, vocês vão ter uma atração magnética. Então, a eletricidade quer separar, o magnetismo quer juntar, e eles conseguem ficar os dois ao mesmo tempo. Qual é o princípio da exclusão? Aí vai ter que memorizar. Ó, o máximo de elétrons em um orbital é um par. Então, um orbital comporta no máximo 2 elétrons com orientações invertidas do campo magnético. Isso vai criar 3 possibilidades para os orbitais, que nós chamamos de representação orbital. Tá? Vocês podem representar o orbital por um quadrinho. Por quê? Porque desenhar isso aqui é um inferno. Tá? Então, pode representar o orbital por um quadrinho. Vocês podem ter aqui um orbital vazio. Não tem elétrons aí. Ele não existe, né? Se não tem elétrons ali, ele não existe. Bom, vocês podem ter um orbital assim, ou assim. Tá? O que significa isso? Isso aqui é um orbital semi-preenchido. Ele tem um elétron. E esse aqui é um orbital preenchido. Ele tem 2 elétrons. Cuidado! O elétron não está sendo representado pelo número 1. É uma semiceta. Seta é o nome bonito para flecha. Se pegar uma seta e cortar ela longitudinalmente, ao longo, ela vai ser uma semiceta. Então é uma flechinha cortada ao meio. Tá? Notem que para ter 2 elétrons e o orbital ficar preenchido, elas estão apontando em sentidos contrários. O que significa isso? Os campos magnéticos contrários. Tá? Então, no semi-preenchido, eu tenho um elétron sozinho, desemparelhado, celibatário, solteiro, coisa assim. Tá? E no orbital preenchido, eu tenho 2 elétrons emparelhados. Tá bem? Bom, isso aí vai revolucionar aquela noção de átomo. A gente vai ter que reestruturar o átomo e falar de outras regras, vai ter que mexer naqueles subníveis e coisas assim, tá? Por hoje é isso aí, vou parar aqui a nossa gravação.